Para que a gente comece o estudo de hoje, quero que vocês abram a Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O texto que foi lido no início tem tudo a ver, de fato, e a gente vai ler esse texto porque ele vai ser utilizado mais na frente, dentro do estudo. João 14, versículo 5 e o versículo 6. Ele diz o seguinte: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Guarda aí esse textinho. Vamos orar de novo, começar o estudo dessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um sábado, mais um mês em que estamos aqui para estudar, não somente um livro, mas a Tua Palavra. Esse livro nos ajuda a encontrar várias respostas na Tua Palavra para questões cruciais da nossa vida, enquanto jovens. Então, Senhor, nos ajuda a compreender tudo que aqui vai ser dito e tudo aquilo que vai ser discutido nessa noite. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Então, esse texto que eu pedi para vocês lerem junto comigo agora, João 14, 6, vai nos ajudar a perceber justamente esse primeiro ponto. Pode passar aí. Tem essa primeira imagem, o que é que você está vendo nela? Vocês podem falar. O que é que você consegue ver aí nessa imagem? Naquela primeira ali, uma pessoa necessitada. Na segunda também, só necessitado. Essa palavra está perfeita, mas tem mais alguma coisa que poderia ser dito a respeito disso? Pessoa que está pedindo ajuda, um sofrimento, tudo isso está se encaixando. Veja só, nessas duas imagens que eu coloquei aí, nós temos pessoas que são pobres e necessitadas. E Jesus foi gentil e amoroso. Ele defendeu a causa dos pobres e necessitados. E ele fez amizade com os marginalizados. Quando eu peguei essa imagem do menino, eu coloquei lá no Google imagens pobre e necessitado. Apareceu esse menino, rapidinho. Quando eu coloquei marginalizados, apareceu o Senhor. Por quê? De fato, como Sara falou, eles estão pedindo ajuda, né? A mão está estendida, mas veja que esse senhor está no canto de uma parede. Ele está encostado ali numa parede. Pessoas que pedem, por exemplo, no centro da cidade, você andar Maciel Pinheiro, do início ao fim, você vai ver pessoas pedindo. Elas geralmente estão no canto da parede, ou seja, à margem da sociedade. Você está andando, você está comprando suas coisas, pagando suas contas, e eles estão sempre ali. Me chama a atenção muito um rapaz que ele tem um problema nas pernas, as pernas são bem encolhidinhas, e ele anda tipo num skate, né, improvisado, uma tabuazinha de madeira com rodinhas. E ele fica na frente da Rede Farma, a primeira Rede Farma da Maciel Pinheiro, do lado direito. Você está vindo para cá assim, indo em direção lá para o Banco do Brasil, né? Você vê ele aqui. Não faz menos de 20 anos que aquele homem está ali. Quem tem minha idade, para quem não sabe, 34. Então, para quem tem mais de 30 anos, já viu aquele homem ali há muito tempo. Ele é um homem que está marginalizado, é um homem que as pessoas às vezes passam e não olham. Às vezes não sabem nem quem ele é. Às vezes passam e veem pela primeira vez. Às vezes as crianças podem dizer: ah, que legal, eu quero andar num skatezinho desse também. Mas não entendem que ele está ali porque ele é necessitado. Porque ele não pode trabalhar daquele jeito. Então, infelizmente, ele precisa pedir. Senão ele passa mais necessidade do que ele já passa normalmente.
E Jesus esteve perto dessas pessoas. E por que o ponto chama-se Jesus é único e incomparável? Isso é uma pergunta. Porque a maioria das pessoas diria que Jesus foi apenas um homem bom. Quando você pergunta assim, quem foi Jesus? Alguém vai dizer para você, Jesus foi um homem bom. Está errado? Não está errado. Mas ele foi só isso? Foi muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Mas as pessoas não têm dificuldade em se identificar com ele, porque é óbvio que você vai gostar de alguém que ajuda pessoas pobres e necessitadas. Mas para você gostar de alguém que ajuda pobres e necessitados, essa pessoa não precisa ser Jesus, pode ser o presidente de uma ONG. Você gosta dessa pessoa, você diz, essa pessoa é legal, essa pessoa é solidária, ela ajuda os outros. A pessoa que ajuda os outros não necessariamente pode ser crente. Tem tanta gente que não é crente e ajuda os outros, né? Tantas pessoas que até não acreditam em Deus e ajudam os outros, porque dizem, eu não acredito em Deus, mas pelo menos eu faço bem. Então esse problema, esse pecado eu não vou levar para o caixão. Mas se identificar com Jesus porque ele ajudou outras pessoas, não é o que a gente procura, não é o que a gente precisa. Eu posso me identificar com Jesus porque ele ajudou pessoas, mas na realidade eu preciso me identificar com Jesus porque ele salvou minha vida. Esse é o grande ponto do cristianismo e do evangelho. Mas de fato as pessoas se identificam com ele porque ele foi, como eu coloquei ali, amoroso, ele foi gentil, ele defendeu a causa dos pobres, dos necessitados, ele fez amizade com aquelas pessoas que estavam marginalizadas, com os fracos, com os oprimidos, ele conviveu com os desprezados, com os rejeitados, ele amou os seus inimigos. Sabe o que é isso? Você amar seus inimigos. A pessoa que fala mal de você, a pessoa que tenta lhe prejudicar, a pessoa que faz tudo para que você não prospere, não progrida, e você ama. Quanto mais ela faz mal para você, mais amor você dedica a ela. Foi isso que ele fez. E ele ensinou outras pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa. Só que, paralelamente a esse caráter tão humilde de Jesus, nós percebemos afirmações que podem soar egocêntricas ou excêntricas, em que ele fala só eu e eu. Quando Jesus nos textos, principalmente dos evangelhos, fala eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, no que nós lemos eu sou o caminho, a verdade e a vida, parece que só existe ele. Na cabeça de muita gente vai dizer assim, quem é esse homem para dizer que só ele é que é o bom? Quem é esse homem para dizer que só ele é que é verdadeiro? Então, esse texto aqui de João 14:6 é um texto que mostra muito, talvez seja a declaração mais forte de quem ele é e de quão importante ele é, porque ele diz, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Ele diz, eu sou a verdade, não tem outra verdade, e eu sou a vida, não existe vida fora dele. Então, quando ele diz isso, ele não com palavras literais, mas através dessas, ele está dizendo o seguinte, você quer ter vida, você precisa estar junto comigo. Você quer seguir bem na sua vida, então você tem que saber que eu sou o único caminho. E você quer aprender sobre a verdade, então você tem que aprender sobre mim, porque eu sou a verdade. Se uma pessoa chegasse hoje e falasse nesses termos, será que a gente acreditaria nela? Ou a gente diria assim, eu acho que você está se achando demais. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Foi isso que alguns ímpios da época de Jesus pensaram. Eles não conheciam a palavra para saber que Jesus era a resposta de uma promessa muito antiga, de alguém que viria e de fato esmagaria a cabeça de uma serpente, de alguém que viria e libertaria o povo da escravidão do pecado. Então, ainda que ninguém acreditasse, Jesus acreditava que ele era único e que ele era incomparável.
Não somente isso, ele mostra que a partir dessa questão única e incomparável dele, as pessoas que estavam ali procurando inúmeras manifestações religiosas estavam vivendo uma mentira. Então, não somente ele se apresenta como único e incomparável, mas ele acaba mostrando para as pessoas ao seu redor que o que elas vivem não faz o menor sentido. E o evangelho, ele é bastante ofensivo. A gente viu isso no outro mês. Para os ouvidos de quem não crê no evangelho, ele é muito ofensivo. E se ele já não fosse ofensivo o suficiente ao dizer quem Deus é e quem nós somos, agora nós ouvimos Jesus afirmar que ele é a única pessoa capaz de nos reconciliar com Deus. O que a gente escuta de vez em quando em algumas discussões sobre religião? Todos os caminhos levam a Deus. Às vezes você está na escola, na universidade, e as pessoas dão as mãos e aí dizem assim: vamos orar agora ou vamos rezar a oração universal. Qual é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Interessante, né? Olhando ali para a camisa dele, eu me lembro, até no jogo de futebol, né? No vestiário o pessoal se junta a mão, você não entende, mas eles estão orando o Pai Nosso, né? Pai nosso, salve do céu, santificado seja o vosso nome. Eles gritam ali antes de entrar. Eles nem estão pensando a respeito do que estão dizendo. Talvez tenha algum por ali no meio daquele time de futebol que não tenha o Senhor como seu pai. Então não é pai nosso, é pai dos outros, mas dele não. Mas ele vai. Por quê? Porque é uma oração universal. Ninguém fica chateado se você disser assim: vamos orar ao Pai Nosso. Ninguém fica. Mas se você disser assim: eu posso fazer uma oração? Depende, se for aquela oração de crente. A oração de crente pode muito em seus efeitos. Deixa a gente fazer essa oração. Mas é fato que meio que essa oração liga as pessoas. De uma forma errada, infelizmente, mas liga. Só que quando você diz assim: olha, nem todos os caminhos levam a Deus. Não é porque você fez a oração do Pai Nosso que você é filho de Deus. Apenas Jesus Cristo é o caminho para Deus. Só Ele pode reconciliar o homem perdido com o Criador. Isso é muito ofensivo, porque existem pessoas até mesmo no meio evangélico que acham que elas podem se chegar a Deus tranquilamente, porque o homem não está morto em seus delitos e pecados, ele só está doente, ele só está enfermo, mas ele tem uma certa capacidade de se chegar a Deus. Aí vem uma pergunta muito simples: hoje, com 100% do seu coração, você queria estar aqui? Ou se tivesse uma programação fantástica daquela área que você mais se interessa na vida, você iria para ela? Essa é uma pergunta que você não precisa responder, só internamente. Mas é fato que, por exemplo, se eu perguntasse a uma pessoa que gosta de anime, que gosta de jogos de computador, de séries, você prefere vir para o estudo da Jubra que eu ir para a Comic Con? Ele vai dizer: ah, Comic Con eu vou até de cosplay, né? De fato. Mas isso só é para exemplificar que o nosso coração não busca com 100% da força as coisas de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Se ele não arrastar a gente fica em casa. Se ele não trouxer a gente não se interessa. Isso é fato. Isso é fato na vida de qualquer pessoa, do novo convertido e do pastor. Nós temos os dias de baixa na nossa condição espiritual, e nós temos os dias que nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas quando eu digo para alguém: olha, você pode ser o melhor cristão do mundo, você não tem condição de se chegar a Deus sozinho, isso é bem ofensivo em vários casos. Mas, de fato, somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. Nenhum outro líder é supremo e nenhum outro caminho é suficiente. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós devemos fazê-lo por meio de Jesus.
Mas tem um texto aqui muito interessante. Volta aí um pouquinho só, Mateus. Aí, ó. O que John Stott vai falar, esse senhorzinho aí já morreu faz 11 anos. Quando estava no seminário, ele faleceu, John Stott. O que ele diz sobre isso? Declarações que podem ser encaradas por muitos como egocêntricos de Jesus, certo? Eu vou ler para vocês o que ele fala. Ele diz assim: uma das coisas mais extraordinárias que Jesus fez nos seus ensinamentos, e o fez tão discretamente que muita gente ao ler o Evangelho nem sequer percebe, foi colocar-se à parte de todos os demais. Tem toda a humanidade, Jesus ficou à parte dela, nos seus discursos. Por quê? Quando ele diz, por exemplo, que era o bom pastor e for ao deserto em busca da ovelha perdida, ele deixou implícito que o mundo estava perdido. Todos. Que ele não estava. E por isso ele podia buscar a ovelha perdida e salvá-la. Só quem pode achar quem está perdido é quem está a salvo. É quem está encontrado consigo mesmo e com os outros. Em outras palavras, ele se colocou na categoria moral em que ele estava só. Aí, outra pergunta só para você refletir, não precisa responder, porque senão a gente pode ficar constrangido. Todo mundo aqui é 100% santo? Jesus não é? Ele é santo, santo, santo. Totalmente santo. Quando ele diz eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, ele está aqui, santo, totalmente santo. A gente está aqui, brigando contra a carne para tentar ser mais santo a cada dia, com a ajuda do seu Espírito. Outra coisa que ele vai dizer aqui: todas as demais pessoas estavam em trevas. Ele era a luz do mundo. Todas as pessoas tinham fome, mas ele era o pão da vida. Todos tinham sede, mas ele podia aplacar essa sede. Todos eram pecadores, mas ele podia perdoar seus pecados. De fato, em duas ocasiões distintas ele o fez, e em ambas as vezes os observadores ficaram escandalizados. Quando ele multiplicou pães e peixes, o que é que o povo ficou pensando sobre aquilo? Ficou maravilhado. Se você ler João 6, do 1 até o 50, você vai perceber que a multidão continuava caminhando atrás de Jesus, dos seus discípulos, não porque creu na mensagem dele, porque ele não pregou com palavras, ele multiplicou pães e peixes. Então o povo foi de uma margem até a outra daquele rio, para quê? Atrás de mais pão, atrás de mais peixe. Ele fez isso com pouquíssima coisa. Imagino que ele pode fazer com outros materiais que a gente possa trazer para ele. Talvez aquele povo tenha pensado assim: ele é um mágico, é um ilusionista. Ele pegou aquelas coisas ali que estavam na mão dele e multiplicou. Começou a surgir várias e várias coisas. Não, ele simplesmente é o pão da vida. Quem vai até ele não volta a ter fome. Ele é aquele que pode saciar a nossa sede. Quem vai até ele não vai ter mais sede. E ele diz aqui o seguinte: naquele momento em que eles ficaram escandalizados, eles perguntavam: por que esse homem fala dessa maneira? Por que ele diz eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Aí vem a pergunta: quem é Jesus senão o próprio Deus? Se Jesus dizia ter autoridade para perdoar todo aquele que se arrependesse, também estava dizendo ter autoridade para julgar todo aquele que não se arrependesse. Em várias das suas parábolas ficou implícito que ele esperava voltar no final. Nesse dia, disse, ele se sentaria em seu trono glorioso. Todas as nações viriam diante dele e ele as separaria umas das outras, como o pastor separa as ovelhas e separa as ovelhas dos bodes. Em outras palavras, ele determinaria seu destino eterno. Desse modo, ele se colocou como uma figura central no dia do juízo. Então Jesus não só falou: olha, eu sou um que pode salvar vocês, mas ele também disse: eu sou aquele que julga vocês. Isso é extremamente ofensivo para muita gente. E tem gente que não consegue observar Jesus como sendo Senhor, Salvador e ao mesmo tempo juiz. Mas ele é.
Só que aí tem uma coisa, como tudo isso é possível no próximo? Se ele diz que é o único capaz de reconciliar a gente com Deus, como é que isso é possível? Como é que isso é realidade? Se tudo que a Bíblia fala for real. Se tudo que a gente lê nessa palavra é verdadeiro, então tudo isso que ele falou é possível. Os pecadores nele podem ter salvação. Os famintos nele vão ter alimento. Os sedentos nele vão ter a saciedade da sua sede. Aqueles que estão em trevas nele vão conhecer a luz. É isso que vai acontecer. Se tudo que está na Bíblia é verdade, a gente acredita nisso? Que a Bíblia é verdade? Ou a gente tem alguma dúvida? Eu não tenho. A Bíblia é verdadeira. Ela é a palavra de Deus, de fato. No próximo ponto aí, veja só. Não, volta um pouquinho só. Ainda no ponto 5. Isso. Sair da cruz. Veja só. Nós vimos anteriormente que Deus é totalmente santo. Falei isso hoje, agora há pouquinho. E que Ele é infinitamente bom. Ele é perfeitamente justo. Ele é cheio de graça em amor. Nós vimos também que todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas nós fomos corrompidos pelo pecado. Onde é que está isso? Gênesis 3. Nós caímos em Adão. Então, por mais que a gente tenha sido criado perfeito, nós fomos corrompidos pelo pecado. Nós nos afastamos de Deus e nós estamos diante dele com a nossa culpa. Todo homem e toda mulher são culpados perante Deus. Isso é fato. Existe uma colocação que alguns fazem dizendo o seguinte: eu não matei, eu não roubei, eu não bebo, eu não fumo, eu não engano as pessoas, então eu sou uma pessoa muito boa. Eu não sou pecador. Talvez você nunca tenha escutado isso. Eu já escutei alguém dizendo isso. Eu não sou pecador, eu sou uma pessoa tão boa, eu acho que eu vou para o céu. Só que assim, essa questão de eu acho que eu vou para o céu é algo muito complicado. Você não pode achar, você deve ter certeza. E nós só temos certeza de salvação em Cristo. Uma vez eu perguntei a uma pessoa o seguinte, essa pessoa já tinha uma certa idade. Eu digo, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Aí ela ficou meio pensando assim, coçou a cabeça. Aí eu fiz, você tem certeza que vai para o céu? Aí ela olhou assim para mim e fez, Deus é quem sabe, né? Imagina só você no fim da vida dizer, Deus é quem sabe. Bom, o fato é, independente da sua idade, se você foi alvo da ação de Deus através de Cristo, você pode ter certeza da sua salvação. Se você tem testificar dentro de você através do Espírito Santo que você é uma nova criatura, você tem que ter certeza da sua salvação. Não é ficar assim, eu acho que hoje eu estou salvo, que hoje eu não pequei assim gravemente. Eita, mas ontem eu pisei na bola feio, então eu acho que estou ali na corda bamba. Bom, tem nada não. Amanhã eu vou me consagrar, fazer um jejum, aí eu volto a estar salvo. Não é assim que a coisa funciona. Você está salvo, e salvo para sempre. Agora, como salvo para sempre, você precisa viver como um salvo. Diferente, ter uma nova vida, ser uma nova criatura. E como nós estamos ainda nesse corpo, ainda com a natureza pecaminosa dentro de nós, esse é o grande gargalo da nossa vida, é viver como novas criaturas. Porque de vez em quando a gente está errando, de vez em quando a gente está pisando na bola, de vez em quando a gente está entristecendo o Espírito Santo. Não há um que possa dizer, eu não pequei. Se alguém disser que não peca, aí já está pecando. Você está sendo mentiroso e fazendo Deus de mentiroso também.
Então todos nós estamos perante Deus com a nossa culpa. Como pode então Deus expressar a sua justiça perfeita sem condenar todo pecador que existe na face dessa terra? Eu já me fiz essa pergunta. Como é que Deus pode ser justo e eu sou pecador e Ele não me mata? Quando eu faço alguma coisa muito grave, quando eu firo uma pessoa, quando eu peco de uma forma irreversível na minha visão, por que Deus simplesmente não tira a minha vida? Não era mais fácil? Ele já exercia a justiça dele de uma vez por todas. Só que ele exerceu a justiça dele de uma vez por todas, enviando Cristo para a cruz. Nós fomos justificados pela cruz de Cristo. É assim que Deus exerce sua justiça sem condenar o mundo todo. É simplesmente aplicando a justiça de Cristo na cruz na nossa vida. É assim que nós não somos condenados. Foi na cruz que Jesus, que é o Deus encarnado, tomou sobre si a justa punição que os pecadores mereciam. Quem merecia ir para lá? Nós todos. Quem foi? Jesus. Ele foi nosso substituto. Então, o que ele tinha, passou para nós. Justiça. O que nós tínhamos, passou para ele. Pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele nos substituiu. Então, ao mesmo tempo, Deus em Cristo suportou totalmente o seu santo juízo contra o pecado. Será que a gente, subindo na cruz, conseguiria suportar toda a descarga da ira de Deus sobre nós? De jeito nenhum. Jesus suportou e ainda disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que não seria fácil. Ele faria. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Mas ele sabia que seria um momento extremamente doloroso. Você vai descendo ali as escadas e você torce o tornozelo. Você rompe parcialmente os ligamentos do joelho. É uma dor terrível. Você fica dias de cama. Falar em joelho, né? Não dá. Dói só de falar. Só que você não tem a noção do que é uma lança transpassando o seu lado. Você não tem noção do que é uma coroa de espinhos furando a sua fronte. Você não tem uma noção do que é sangrar num madeiro como esse, extremamente alto, com o corpo pendurado, amarrado com cordas, durante praticamente 6 horas. Você nunca vai saber isso. Sabe por que você nunca vai saber? Porque ele foi no nosso lugar. A nossa condenação era certa, mas ele, no nosso lugar, fez com que nós não fôssemos condenados. Romanos 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, para que eu não veja a condenação, eu preciso estar escondido nessa cruz. Então, nesse processo, Deus, por meio de Cristo, tornou a salvação possível aos pecadores. Sem Cristo, não há salvação. Aí uma coisa interessante, já que a gente está sendo contracultural, você vai escutar durante a sua vida, em momentos que você vai conversar com outras pessoas, o seguinte, por exemplo, de um católico apostólico romano: não existe salvação fora da igreja. Talvez, se você já passou da idade do crisma, primeiro catecismo, aquela coisa toda, e talvez se você passou por esse processo, não sei, você tenha escutado isso da pessoa da catequese, daquele que deu aula para você: olha, nós precisamos ser fiéis à igreja, porque não existe salvação fora dela. Só que não é a igreja que salva. Você pode estar aqui para o resto da sua vida sem ser salvo, porque essas 4 paredes não salvam.
A gente pregando a lei, terça após terça, domingo após domingo, não pode lhe salvar. Você não pode se salvar. Agora, Jesus pode lhe salvar. E vai lhe salvar. Se está dentro do plano eterno dele de salvação, a sua vida, ele vai lhe salvar. Qual é a grande resposta que você vai dar a ele? Viver em obediência à palavra dele. Você não vai correndo para ele para ser salvo. Ele vem até você através da pregação do evangelho e lhe salva. E a partir daí você vive para ele. É o grande retorno, a grande exigência que ele faz. Eu lhe salvei, agora viva para mim. E não é nenhuma exigência na realidade. Ele nem faz isso forçando você a fazer. É espontâneo. Aquele que tem uma nova vida, vive. É tão natural quanto beber água. Para aquele que é nova criatura. Para aquele que não é, ele vai brigar eternamente e às vezes não vai conseguir. Agora o ponto 6, a ofensa eterna. Veja só, é uma ofensa eterna. A ofensa do evangelho, ela vai muito mais longe do que simplesmente dizer assim, ó, Deus é criador. E depois dizer, Jesus é o único caminho para Deus. E ele é quem reconcilia o homem com o Pai. Uma ofensa ainda maior é dizer o seguinte: sabe quem é esse Jesus que reconcilia o homem com Deus? O homem que foi crucificado. Como é que você vai chegar para uma pessoa e vai dizer assim, olha, sabe quem é que tem todo o poder? É o homem que foi pendurado naquela cruz. Peraí, se ele foi pendurado na cruz, como é que ele tem todo o poder? Se ele tivesse todo o poder, ele descia dela. Foi isso que disseram no dia da crucificação. Se você é mesmo filho de Deus, desce daí. Só que isso era blasfêmia. As pessoas não compreendiam que era necessário que aquilo acontecesse para que a gente tivesse vida. Então, é ofensivo dizer que alguém que parecia naquela cruz tão frágil, de fato é nosso Salvador. Porque naquela aparente fragilidade estava toda a força de que nós precisávamos e precisamos. Então, esse evangelho afirma que Deus não só se tornou homem, mas que esse Deus homem foi crucificado. Para o homem contemporâneo isso é uma tolice. Como é que você crê numa pessoa que foi para a cruz? Pelo amor de Deus. Que viagem é essa? Alguns podem dizer. É a melhor viagem que você pode fazer na vida, das trevas para a maravilhosa luz. A ofensa do evangelho chega ao seu ponto máximo quando você diz para as pessoas que o seu destino eterno depende de crer ou não nesse homem que foi crucificado. Todos os que creram em Jesus foram salvos. Mas Marcos 16 diz, porém quem não crê está condenado. Não adianta, não tem meio termo. Ou crê ou não crê. Ou está salvo ou está condenado. Ponto. De acordo com a Bíblia, o céu é uma realidade gloriosa para aqueles que confiam em Deus. Então está ali, ó, para os que confiam em Deus, céu. Para os que não confiam em Deus, inferno. Eita, mas só que tem um negócio. Eu aprendi que existe um meio termo aí nessa história. Que se a gente não for totalmente bom aqui na terra, a gente vai ter uma segunda oportunidade. A gente vai ficar um tempinho ali no purgatório. E aí, dependendo de como a gente se comportar lá, a gente pode subir para o céu. A Bíblia tem isso? A minha não. Eu espero que a sua também não. Não existe. Ou você, de fato, morre e é recolhido pelo Senhor para começar a, mesmo que de uma forma ainda não plena, a gozar dos benefícios do céu, ou você é recolhido para o local de perdição e começa ainda não plenamente a receber a recompensa dos seus erros. Entenda o seguinte: quem creu em Cristo
o seu pecado foi pago por Ele. Eu não preciso mais pagar meus pecados. Que é outra expressão que a gente escuta direto, né? A pessoa está sofrendo, está sendo perseguida no trabalho, ela diz, eu estou pagando meus pecados ali no meu trabalho. Tá, não. Quem pagou foi Cristo. Agora, se você não foi salvo, se você não creu em Cristo, no fim de todas as coisas você vai pagar. Lá. Onde só há choro e ranger de dentes. Então, isso é muito ofensivo para aqueles que não olham para Cristo, para aqueles que não consideram a palavra de Deus. Quando a gente junta essas verdades, a gente percebe que a declaração mais ofensiva e contracultural do cristianismo não é o que a gente pensa a respeito, por exemplo, da união homossexual. Isso é fichinha. Não é o que a gente pensa sobre o aborto. Também é algo simples, tranquilo. Não é o que a gente pensa, por exemplo, sobre a liberdade religiosa. A declaração mais ofensiva é que Deus é o Criador, o Senhor e o juiz de cada pessoa do planeta. Todas as pessoas do mundo são criaturas de Deus. Todas as pessoas do mundo que creram no nome do Filho de Deus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu saio da condição de criatura e vou para ser filho de Deus. E no fim de tudo, Ele é juiz das criaturas e dos filhos, aprovando a obra dos filhos na pessoa de Cristo e reprovando as obras das criaturas, porque não creram em Cristo. Simples assim. Talvez não seja tão simples, mas o que eu estou querendo dizer é que não existe uma terceira via. Ou é com Cristo, ou é sem Cristo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é salvação, ou é perdição. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Ok? Então, todos os que confiarem no seu amor vão experimentar a vida eterna, ao passo que aqueles que rejeitaram o seu senhorio sofrerão a morte eterna.